Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o governador do Maranhão, Flávio Dino. Ele é do PCdoB, já foi deputado federal e também juiz federal por 12 anos. Dino é um dos autores da lei da ficha limpa. Governador Flávio Dino, boa noite, muito obrigado por estar aqui. Eu começo perguntando, qual é a possibilidade, o senhor é do PCdoB, um partido de esquerda, de partidos de esquerda se unirem neste momento com vistas à eleição de 2022 e terem um único candidato a presidente? Bom, boa noite, é um grande prazer falar com você, Fernando, com todos aqueles que nos assistem. De fato, é um enorme desafio que nós já conseguimos executar em outros momentos da vida brasileira. É uma necessidade objetiva. Nós estamos conseguindo isso em alguns planos da atuação política, sobretudo no exercício legítimo e democrático da oposição no parlamento. Temos muitas conversas entre as lideranças dos partidos e eu acredito sim que é um processo em curso de distensionamento, inclusive de polêmicas pretéritas e de construção de um novo programa, de uma nova identidade, de uma visão mais prospectiva, uma visão que dialogue para o futuro, a partir, claro, dos problemas reais da população. Então, eu acho que é uma alta possibilidade que isso venha a ocorrer já em 2020 e também em 2022. Obviamente que o principal partido de oposição e de esquerda é o Partido dos Trabalhadores, o PT, que tem uma bancada ainda numerosa no Congresso. Agora, o histórico do PT, governador, nos indica que seria um fato inédito, de grande proporção, o PT, em 2022, abrir mão de ter candidato próprio para apoiar alguém de outra legenda. O senhor não acha? De fato, é inédito, não há dúvida, porque em 8 eleições presidenciais, o PT esteve presente com grande destaque em todas as ocasiões, e exerce, de fato, um papel dirigente em relação a esse segmento da política brasileira. Nós reconhecemos essa preeminência, esse destaque do PT e do seu principal líder, que é um dos maiores líderes populares da história brasileira, o ex-presidente Lula. As coisas mudam, as dificuldades objetivas vão se colocando, há obstáculos e, por isso, eu acho, sim, possível que em realidades locais, municípios, estados e também, sim, claro, no plano nacional, haja uma abertura maior a essa compreensão de que PT, PCdoB, que são aliados históricos, têm um papel importante, porém não é suficiente na atual conjuntura, tendo em vista que nós temos um enorme desafio. O senhor esteve com o ex-presidente Lula recentemente, foi noticiado. Como foi essa conversa com ele e o que ele sugeriu ao senhor de estratégia até 2022? Eu encontrei o presidente Lula, claro, muito indignado ainda com o processo do qual ele foi alvo, de fato um processo ilegal no que se refere ao seu desfecho. Nós esperamos que essa legalidade seja preservada em relação a ele, em relação a todos os líderes políticos, em relação a todos os cidadãos e cidadãs. Naturalmente, há essa indignação da parte dele, mas, ao mesmo tempo, eu argumentei muito fortemente nessa direção do que tenho chamado de frente ampla, ou seja, essa compreensão de que a esquerda sozinha não dá conta da resistência ao bolsonarismo e a reconquista do comando central do país e tive muita acolhida, de modo que ele me estimulou, me impulsionou a continuar com esse trabalho de diálogo com várias correntes políticas e fiz questão de frisar, e tenho frisado publicamente, inclusive para além da esquerda, uma vez que, por exemplo, a vitória eleitoral do presidente Lula em 2002 só foi possível na aliança com um liberal, um empresário de centro, que foi o saudoso vice-presidente José Alencar. De modo que tenho certeza que ele não é obstáculo à continuidade desse processo. É verdade que o ex-presidente Lula sugeriu ao senhor eventualmente se filiar ao PT? Esse diálogo não ocorreu, como já foi esclarecido, porque eu componho, inclusive, a executiva nacional, a direção nacional do meu partido. Seria uma atitude estranha que houvesse esse tipo de diálogo. Não houve. Pelo contrário, o que nós afirmamos foi a necessidade da convergência. Eu tenho defendido desde 2014, portanto, há alguns anos, a ideia de que alianças amplas, como foram feitas no Chile ou no Uruguai, mesmo em Portugal, na Espanha, mais recentemente, são modelos
pedagógicos, modelos que ensinam muito para que nós possamos ter essa atitude de diálogo, atitude mais aberta e necessária que nós priorizemos consensos por sobre os dissensos, de modo que não se trata de discutir, nesse momento, filiação partidária. O seu nome estaria dentro do arco de alianças e seria oferecido também como possível candidato a presidente em 2022? Você é um jornalista de grande experiência e grande capacidade analítica e sabe que nós estamos ainda no alvorecer de 2020, portanto, é muito precoce. Seria um enorme equívoco político colocar o carro adiante dos bois, de modo que não existe esse diálogo hoje sobre candidatura A ou B, porque seria um atropelo do principal, que é o diálogo, a abertura, programa, reconectar a esquerda com a população, mostrar que nós temos a oferecer ao país um rumo melhor. E aí vamos discutir mais adiante. É claro que daqui e dacolá surgem especulações, cenários, que bom, mas não é algo que presida a minha vida hoje, porque eu tenho um pé no chão e sei que há momento para que esse debate se coloque. O senhor é político, está na política eleitoral. Em 2022, o caminho natural para o senhor seria qual? O meu planejamento hoje, que em abril de 2022 eu me desincompatibilize e dispute alguma eleição. O senhor vai disputar alguma eleição? O meu desejo é esse, acho que seria incoerente com a minha renúncia da magistratura. Você disse no começo do programa, eu era juiz federal, podia ser até hoje, seria até os 75 anos, ingressei aos 25, portanto, eu seria magistrado por 50 anos, um cargo vitalício e um cargo muito importante no país. Renunciei a isso e, obviamente, fiz uma opção de vida e, portanto, uma opção consciente e consistente, de modo que desejo continuar na política eleitoral enquanto tiver apoio popular e apoio das forças políticas que têm sustentado a minha atuação no nosso estado do Maranhão. Governador Flávio Dino, o senhor também conversou, além de Lula, com Luciano Huck, que é apresentador de televisão, empresário, e volta e meia aparece como uma pessoa que desejaria entrar para a política eleitoral. Que tipo de aliança poderia ser feita das esquerdas, das oposições, com alguém como Luciano Huck? Recentemente, uma alta autoridade federal fez um vídeo de inspiração nazista. Um senhor cujo nome eu não lembro, que era secretário de Cultura, alguma coisa assim. E ali se produziu uma aliança em que eu, lideranças do PT, Rodrigo Maia, Luciano Huck, todos nós protestamos contra aquilo. Mais recentemente agora, nesse episódio que ocorreu de agressões a uma jornalista da Folha de São Paulo, houve de fato também essa articulação ampla. E é isso que eu busco, o tempo inteiro compreender que alianças eleitorais têm o seu tempo. Nesse momento, esta convergência é positiva, e assim tem sido na vida brasileira. Nós da esquerda apoiamos Juscelino Kubitschek, e ele foi um presidente importante na vida brasileira. Lula se aliou com Zé Alencar. No momento mais terrível da ditadura militar, João Goulart sentou com Carlos Lacerda. Getúlio Vargas era sustentado por uma aliança que tinha a esquerda, mas que tinha o PSD, um partido centrista, centro-direita, liberal. Banqueiros foram ministros de Getúlio Vargas, banqueiros foram ministros de João Goulart. Então a vida brasileira é muito mais complexa do que caixinhas, preconceitos e rótulos. E é isso que eu tenho procurado colocar claramente, que eu prefiro que o Luciano Huck tenha, na prática, adotado posturas progressistas do que tê-lo como reacionário a mais, por exemplo, agredindo empregadas domésticas ou proferindo preconceitos, violência. Então, acho que ele ajuda. Hoje, a abordagem que ele faz de temáticas como a desigualdade social, acho que isso é valioso para o campo da esquerda. Significa dizer que o Luciano Huck é da esquerda? Claro que não. Nem ele pretende. Mas nós podemos conversar com ele, e eu tenho conversado. Ele seria um bom candidato a presidente para representar esse arco de alianças? Ele é uma pessoa que tem se colocado no campo liberal não bolsonarista e acho que tem um papel importante em relação a isto e tem polarizado, inclusive, setores do PSDB, setores da academia, economistas importantes têm se posicionado ao lado dele, portanto, ele tem a sua representatividade. É claro que o leito natural da esquerda passa por uma construção em torno do PT, que é o partido dirigente do nosso campo, e essas agremiações que tradicionalmente fazem parte no nosso campo.
Porém, lembremos que nós não podemos repetir em 2022 o que tivemos em 2018, ou seja, no segundo turno, a esquerda presente e uma frente ampla contra a esquerda. Nós perdemos a eleição. Então, ou a frente ampla está ao nosso lado, ou ela está contra nós. Então, por isso que é importante dialogar com os setores liberais, como eu tenho feito, e outras lideranças, empresários, enfim, porque eles têm um papel determinante para que a gente possa não só vencer as eleições, vencer e governar. Ninguém governa sozinho. Agora, o senhor tem esse discurso, o senhor está dialogando com o ex-presidente Lula, dialoga com o apresentador e empresário Luciano Huck. Agora, em fevereiro agora, quando o PT fez aniversário, 40 anos, o ex-presidente Lula fez um discurso e foi muito crítico em relação à iniciativa de Luciano Huck entrar na política. Muito crítico. Então, a gente pode entender, hoje, seria praticamente impossível PT e Luciano Huck. Está o senhor ali no meio, conversando com ambos. O senhor enxerga que isso pode evoluir mais adiante para todo mundo ficar junto? Eu tenho convicção que isso é possível, ao menos em segundos turnos, porque nós já tivemos conjunturas parecidas. Você vai lembrar da eleição de 1989, em que no segundo turno Lula, Brizola e Covas e Ulisses estiveram juntos. E no primeiro turno havia uma confrontação até bastante acirrada. Lembremos que Lula ultrapassou Brizola por centésimos, praticamente na reta final. Então, às vezes, há essa confrontação, essa diferenciação, mas isso não pode se perenizar. Há valores maiores em jogo. Se o segundo turno em 2018 tivesse sido Alckmin e Bolsonaro, eu teria não só votado em Alckmin, eu teria feito campanha para Alckmin, porque acho que naquele momento representava uma perspectiva democrática melhor do que o Bolsonaro, mesmo que não fosse a minha. Meu candidato foi Haddad. Mas se esse hipotético segundo turno tivesse ocorrido, assim teria sido a minha atitude. E acho que esse é o certo. Eu governo o Maranhão com 16 partidos. Não só venci a eleição com 16 partidos. Eu governo o meu estado com esses 16 partidos. Do DEM, do PTB, do PR, PP, PRB, enfim, Cidadania, PDT, PSB, PT, todos juntos. E sem dissensões no que se refere ao fundamental. Mostra que é possível, sim, e outros estados também fazem isso. Agora, o que o senhor está dizendo, o senhor citou várias vezes segundo turno. A impressão que se tem quem acompanha a política é que seria muito possível, talvez, em 2022, cada um ter o seu candidato, chegar no segundo turno, daí fazer aliança. É isso que o senhor está dizendo? Eu acho que esse é um caminho normal no sistema eleitoral em que há 2 turnos. Claro. Então, nós convergimos em primeiros turnos, nos primeiros turnos, com aqueles com os quais nós temos uma maior afinidade programática, afinidade de história, de trajetória, e segundo turno você busca entre aqueles que ficarem, aqueles com os quais você tem mais diálogo. E esse é o desafio da esquerda, estar no segundo turno, eu creio que nós estaremos, mas, ao mesmo tempo, ter capacidade de, em estando lá, atrair apoios. Agora, possivelmente, então, muito difícil fazer essa aliança já no primeiro turno, né, então? Nós temos uma aliança prática, concreta, no dia a dia, e acho que isso é muito valioso. Nós temos evitado retrocessos, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não são da esquerda, mas têm tido um papel importante na proteção, por exemplo, da federação, do federalismo, porque, infelizmente, há uma atitude de muita confrontação contra os governadores, de um modo geral, não só o de oposição ou da esquerda. Então, eles têm tido, o Congresso tem tido esse apoio. Então, essa capacidade de diálogo sempre fez parte da vida brasileira, e é isso que nós estamos buscando. Mas o mais plausível é que cada um tem o seu candidato no primeiro turno para daí convergir no segundo. Vamos ver, Fernando, porque também está cedo, né? Vamos produzir a maior convergência possível no primeiro turno, e acho que nós estamos caminhando bem, muito bem, eu acho. Melhor agora do que em 18, na minha avaliação. E depois vamos ver quem é possível atrair para uma perspectiva que não seja extremista, uma perspectiva que seja de mediação nacional, um projeto nacional que albergue, inclusive, diferentes visões e que faça também concessões. Nós, da esquerda, não podemos impor o nosso ideário. Nós temos que, obviamente, construir o máximo quanto possível as condições para executar o nosso programa. Mas nós temos que respeitar a legitimidade de outros setores sociais também. Governador Flávio Dino, o senhor citou 2018.
A esquerda perdeu no segundo turno para Bolsonaro. Quais foram as razões pelas quais houve a derrota das esquerdas e uma parte do centro para a candidatura a Bolsonaro? Sobretudo a crise econômica que ocorreu a partir de 2013, muito agudamente. Isso criou um ambiente equivocado, porém percebido objetivamente como sendo de responsabilidade exclusiva da esquerda, e ao lado disso houve um isolamento político. Então, a soma dessas duas questões determinou, infelizmente, a vitória do Bolsonaro. Quem foi o principal responsável pela crise econômica que se abateu sobre o Brasil naquele período? Evidentemente, quem dirigia o país naquele momento éramos nós. Então, nós temos responsabilidade sobre isto, porém não exclusiva, isso que eu faço questão de dizer. Por exemplo, as desonerações tributárias, que todo mundo reconhece que foram excessivas e equivocadas porque agudizaram a crise fiscal. Você que acompanha a política, todos que estão nos assistindo, sabem que grande parte das desonerações foram feitas no Congresso Nacional, com emendas parlamentares de vários partidos. Havia as pautas bombas. Então, houve desacerto na condução da política econômica? É claro que houve. Sobretudo na forma como a então presidenta Dilma quis executar a chamada agenda Fiesp. A agenda, por exemplo, de redução de juros. Mas ela que quis. Sim, a Fiesp, que é uma entidade do empresariado brasileiro, apresentou a agenda e erradamente, claro, erradamente naquele momento, havia a visão segundo a qual, diminuindo energia, reduzindo juros, fazendo desoneração como o Plano Brasil Maior, isso ia relançar a economia, ia gerar crescimento. O crescimento teria vindo, só que até que viesse, no meio do caminho, houve a agudização da crise política e o impeachment. Quer dizer, não houve condições para mais adiante corrigir os rumos. Então houve, de fato, excessos fiscais naquele momento. Se produziu uma crise fiscal, objetivamente isso diminuiu o crescimento econômico, gerou desemprego, nós perdemos a eleição tivemos impeachment, depois perdemos a eleição de 2018, vencemos 2014 já nesse quadro com muita dificuldade, mas vencemos com a presidenta Dilma, e depois, infelizmente, não houve condições políticas, em razão exatamente daquele momento do crescimento do desemprego. Então, isso que chamam de autocrítica, às vezes com uma visão muito de autoflagelação, eu faço na prática. Ao governar o meu Estado, eu mostro compromisso com a responsabilidade fiscal. Naquele momento, houve uma ideia de uma nova matriz econômica que, infelizmente, acabou sendo mal balanceada, mal graduada no tempo, e ela foi atropelada pela crise política e pelo golpismo que levou a um impeachment inconstitucional. Então, foi uma série de problemas, claro, derivados, inclusive, do nosso campo político. Eu me incluo, porque acho que seria desonesto da minha parte, embora eu não estivesse no governo nesse momento na condução da política econômica, mas o nosso campo político errou na condução da política econômica. Infelizmente não teve tempo de corrigir, mas é um aprendizado. Todo mundo erra. Aliás, política... isso é bíblico. É bíblico. Jesus Cristo que diz. Governador, o impeachment foi presidido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Por que foi inconstitucional? O Supremo deixou ser inconstitucional? Infelizmente, sim. O ministro Lewandowski... Participou do que o senhor chama de golpe? Na verdade, não é o que eu chamo, é que foi. Então, mas o Supremo, então, participou do golpe? Na verdade, permitiu, porque havia uma conjuntura naquele momento de isolamento político, como eu acabei de descrever, isolamento político, crise econômica, e o Supremo, naquele momento, adotou uma postura chamada de autocontenção, ou de autorrestrição, ou de autolimitação, ou seja, o Supremo resolveu não intervir. Atuou como guardião das regras do jogo. Você lembra que teve um eliminado o ministro Barroso na ocasião. O ministro Lewandowski foi lá presidir um processo posto no Senado e o Supremo optou de nunca julgar se havia ou não causa legítima. Quando eu me refiro à inexistência de base constitucional, e isso eu tenho absoluta convicção, e não existe um único jurista no país, não há um único jurista que discorde disto, ou seja, de que não havia base material para o impeachment, ou seja, pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais foi uma ficção que foi inventada
por uma parte da política brasileira para inventar um impeachment como saída da crise. Lamento, foi errado. Governador, duas coisas. Você falou, nenhum jurista, nenhum advogado especialista em Constituição concordaria com isso. Mas quem apresentou o pedido de impeachment foram advogados reconhecidos, não é? Que defenderam. Bom, tu que o dizes, como dizes que eles são reconhecidos. Alguns, particularmente, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Alguns eram bem reconhecidos até aquele momento, não é? Eu prefiro, Fernando, nesse aspecto, não opinar, porque seria antiético do meu ponto de vista profissional. Mas, de toda forma, o fato é que estamos aqui nós dois conversando sobre se foi ou não se foi golpe. Será que isso não é um enrosco para a esquerda? E ficar falando e batendo nessa tecla de algo que, enfim, não vai ser mudado? Eu não estou, Fernando, batendo nessa tecla. Eu estou apenas respondendo a tua pergunta acerca das condições que levaram a nossa derrota em 2018, que foi a tua questão. Então, é claro que eu tenho uma visão prospectiva para frente. A nossa agenda hoje tem que ser desemprego, segurança pública, saúde, educação, que o governo atual não está fazendo nada. Essa é a nossa agenda. Agora, até para acertar nela, nós temos que olhar para o passado para, inclusive, aprender com nossos erros. Então, agora, nós temos que também socializar os erros, porque senão fica essa narrativa ficcional, mitológica e equivocada de que só a esquerda errou. Não. Em nenhuma agenda. Houve corrupção nos governos da esquerda? Sim. Infelizmente, 80% das sentenças da dita Operação Lava Jato, eu teria assinado embaixo. Porque havia fatos graves que deveriam, e como foram, apurados e punidos. Agora foi só a esquerda. Esses métodos de financiamento, de campanha, etc., nasceram quando a esquerda chegou ao poder? Não. Então, eu acho que quando se cobra certas coisas da esquerda olhando para trás, é preciso ser honesto, exatamente para não errarmos juntos no futuro. Ou seja, não foi só a esquerda que errou. As pautas bombas lá estavam, as desonerações, a condução equivocada do diálogo político. Veja você, se não tivesse ocorrido o impeachment, não existiria Bolsonaro. A vida é assim. Ou seja, como é que poderíamos saber disso? É a base histórica da política brasileira. O senhor acha que se não tivesse havido impeachment, Dilma Rousseff ficaria até o final, não teria disputado o cargo de senador em Minas Gerais e perdido no próprio estado, e Bolsonaro não teria sido eleito? Claro, porque a nova república, o arranjo da nova república, teria continuado de pé. O bolsonarismo é a corrente política de extrema-direita que destrói o pacto político que foi feito quando da Constituinte, aliás, quando das diretas já, antes, e ele rompe com esse pacto. Não teria ocorrido esta ruptura se não tivesse ocorrido a ruptura do impeachment. E eu gosto, Fernando, de fazer esses exercícios históricos, porque eu acho que eles são úteis para nós que estamos aqui no diálogo da política, mas para a reflexão da sociedade, sejamos de esquerda ou não. Porque nós precisamos ter verdade histórica para o Brasil acertar. Meu ponto não é dizer que a esquerda é perfeita. Perfeição é um atributo divino, só no reino de Deus, no reino dos céus. Claro que nós cometemos erros, mas não fomos só nós. E nós temos que ter essa atitude por lealdade em relação ao passado, mas para construir um futuro melhor para o Brasil. Governador Flávio Dino, o seu partido se chama PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ou li um pouco aí sobre uma discussão, eventualmente sobre tirar a palavra comunista do nome do partido. Qual a sua avaliação sobre isso? Todos os partidos no mundo, em algum momento, já passaram por discussões acerca das suas identidades, suas marcas, seus nomes, seus programas. Inclusive no Brasil. É curioso que haja um patrulhamento contra o PCdoB. Todos podem, menos o PCdoB. Ou seja, nos cobram que nós sejamos dogmáticos. Eu não estou cobrando, só perguntando. Não no seu caso. Mas às vezes nos criticam dizendo o PCdoB está traindo o seu ideário. Mas por quê? Uma atualização não é necessária? É claro que é necessária. Isso vai ocorrer? Eu creio que sim. Como poderia ser o nome? Bom, aí é um processo coletivo, mas eu acho que é preciso expressar os desafios da hora presente, até porque na simbologia, foice e martelo, e isso é uma simbologia do século XIX. Nós temos outras formas do trabalho humano que têm que estar representadas. Então, é um processo em curso, não está decidido ainda, mas muito provavelmente haverá algum desfecho
como outros partidos já fizeram no planeta, inclusive no Brasil. Possivelmente, então, a expressão Partido Comunista, o símbolo, a foice e o martelo podem ser alterados. Sim, podem, porque, infelizmente, por conta dos ecos das ditaduras, se difundiram muitos preconceitos contra a palavra comunista. É uma coisa meio curiosa, porque não há, inclusive, base etimológica, porque comunista, comunhão, comum, comunidade. Então, a origem etimológica da palavra remete só a coisas boas, comunhão, partilha, comunidade. Mas, infelizmente, isso foi satanizado por certas atitudes ao longo da história, da ditadura militar e outras, e, infelizmente, atualizadas agora por esse extremismo. Então, nós temos que adotar uma tática que leve em conta uma tática política, marcas, etc., porém sem alterar o conteúdo. Nós somos um partido de defesa do Brasil, um partido que defende a nação, que tem um projeto nacional e que defende os mais pobres. Esse é o fundamental. De toda forma, para o nosso telespectador entender, o senhor é filiado ao Partido Comunista do Brasil. É correto dizer, então, o senhor é comunista? Graças a Deus. É isso mesmo. Graças a Deus. Na política, na história política brasileira e do mundo, quem seriam os seus, as personalidades que o senhor admira? No momento atual? Não, e histórico, no atual e histórico. No atual momento, acho que o Papa Francisco tem um papel extraordinário, a meu ver, na minha avaliação, é o principal líder mundial. Mesmo hoje. Sobre a controvérsia da atitude dele durante a ditadura militar argentina. Sim, mas todos nós somos sujeitos a controvérsias. Ele é uma pessoa que tem a sua história, os seus erros, etc. Hoje, ele atua muito positivamente. Então, eu admiro muito o Papa Francisco no atual momento. Na história americana, acho que o Obama teve um papel enorme, gigantesco. Acho que Mandela foi um grande líder que nos deu muitas lições. Da União Soviética antiga, alguém? É muito difícil, né? Um contexto histórico muito longe, muito distante da realidade brasileira, e eu realmente nunca abracei essa ideia de modelos. O modelo Ninguém do bloco soviético que o senhor citaria historicamente? Nesse momento, não. O seu partido, num determinado momento da história, gostava muito, apreciava o modelo albanês, Enver Hoxha. O senhor chegou a compartilhar dessa apreciação? Eu sou de outra época, Fernando, eu sou mais novinho. Não, é outro momento histórico. A Albânia, com essa configuração, nem existe mais. Então é um debate realmente fora de lugar, um debate que não faz nenhum sentido. O nosso debate é do Brasil, dos brasileiros, da pátria, da nação, dos desempregados, da saúde que está abandonada, da educação que não funciona, do Enem que não sabem fazer. Esse é o debate do PCdoB. Governador, a gente falou muito de política, eu vou falar mais um pouco. Qual a chance de as pesquisas estarem todas erradas? Porque todas que a gente vê dizem que o candidato do ex-presidente Lula, ou ele próprio, é que tem chances de ir para o segundo turno. Você acha que a tendência pode ser essa mesma para 2022? Se as eleições fossem hoje, estariam no segundo turno o Bolsonaro, alguém que ele apoie, o Lula, alguém que ele apoie. São as duas correntes mais fortes hoje na vida brasileira, sem nenhuma dúvida. E hoje. Então, e daí, para mudar isso até 2022, o que é necessário ser feito, na sua opinião? No caso da esquerda, ampliar a sua união, dialogar cada vez mais, atualizar o seu programa, voltar a se aproximar da população, mostrar as verdades que eu creio que tenho sustentado e outras tantas acerca dos muitos acertos do período que nós governamos, distribuição de renda, etc. Então esse é o nosso desafio. No campo do lado de lá, vai depender de como o Bolsonaro vai continuar a se comportar. Para saber se cabe outro candidato lá, não sei realmente. Isso que o senhor está dizendo, deixa eu perguntar. Governo Bolsonaro, tem alguns acertos que o senhor poderia apontar no governo Bolsonaro ou tudo está errado? É muito difícil, Fernando, porque eu sempre olho para o vértice, para o líder. E o líder, infelizmente, não ajuda, porque ele desconstrói muito, ele desarruma muito, que é o presidente da República. Então, é claro que há partes do governo por exemplo, com os quais nós dialogamos. Há políticas sociais que nós demos continuidade, políticas que vêm do tempo da Dilma, passaram pelo Temer e continuam no governo Bolsonaro. Programas que nós aplicamos, Casa da Mulher, por exemplo, que nós implantamos desde o tempo da Dilma. Então,
Em relação a essas questões assim, do dia a dia, nós temos procurado manter uma relação institucional com o governo federal. A nossa crítica mais firme, mais clara, e o contraste, está no comando, porque o comando, de fato, é belicista, extremista e atrapalha o Brasil. E isso que deve ser avaliado, na minha perspectiva. E a política econômica do governo Bolsonaro tem algum aspecto positivo? Por exemplo, só para recapitular, neste governo Bolsonaro, o dólar foi para um patamar muito mais alto, o juro da economia básico é o menor juro da história, desde que existe a taxa Selic, e a economia cresceu 1% aproximadamente em 2019, deve crescer aproximadamente 2% agora em 2020. E é uma política liberal de privatização, de diminuição do Estado. Tem algo aí que o senhor faria algum reparo, está tudo errado ou algo sobra? Evidentemente, a redução da taxa básica de juros é altamente positiva, eu mesmo defendi isso durante alguns anos. Lamento que ela não tenha chegado à economia real, porque o spread bancário é ainda muito alto, porque você tem que enfrentar os monopólios Sim. e os lucros obscenos dos bancos, porque essa taxa de juros é a taxa de juro real que pode movimentar a economia. De todo modo, é claro que esse é um aspecto positivo. A contrapartida foi a explosão do câmbio, que traz muitos problemas para o Brasil. Nós estamos vendo o problema dos combustíveis, que estão indexados a essa temática do câmbio, a risco, inclusive, de inflação. O crescimento, eu espero que se confirme 2%. É muito pouco, mas é melhor do que zero, óbvio. Mas ainda é um crescimento muito tênue. E aí você teria que retomar certas visões que a ideologia de Chicago não deixa. Então eu teria, sim, reparos. Eu acho que tinha que ser uma política menos ideológica, de mais resultados, para garantir que ela pudesse produzir crescimento mais robusto para o Brasil. O senhor mencionou o câmbio, a taxa de câmbio real-dólar. O senhor aconselharia num governo, em outro governo, a ter algum tipo de controle para que o câmbio não flutuasse tanto como agora? Controle nos termos de estabelecimento, de tabelas por lei, etc., é claro que não. Mas então como é que vai segurar o câmbio? Pelos instrumentos de política monetária que cabem ao Banco Central e ao Ministério da Economia utilizar. Por exemplo, nós temos, neste momento, ainda um estoque de reservas internacionais bastante significativo, feito no período Lula e Dilma. E tem sido usado pela equipe econômica, você sabe disso, que nos últimos meses a equipe econômica atual tem usado reservas internacionais para tentar evitar que o câmbio vá para uma relação ainda mais desfavorável a certas temáticas que eu abordei. Então você tem instrumentos, sim. O Banco Central tem instrumentos para, sem haver intervencionismo normativo, manter o dólar num patamar razoável. Havia uma sobrevalorização do real sobre o dólar, isto é um erro, isso atrapalha as exportações, por exemplo, e agora nós fomos para o outro extremo. Será e nós temos que corrigir isso. Porque se a gente pega a inflação do plano real, o dólar teria que custar muito mais do que R$4. Na verdade, você tem que olhar a economia de hoje, o efeito desse câmbio sobre a economia de hoje. E este câmbio não é adequado para uma temática. Vou te dar um exemplo só que interessa às milhões de pessoas do nosso país. Preço do gás de cozinha, preço da gasolina, do diesel, em larga medida deriva do câmbio, porque a Petrobras decidiu, e não vou entrar aqui no mérito se decidiu certo ou erradamente. Na minha visão, erradamente. Mas o fato é que decidiu de indexar os seus preços ao mercado internacional, ao dólar. Quando o dólar dispara, é claro que o gás de cozinha vai a R$100. E isso é errado. E tem que ser corrigido. E nós estamos falando de problemas reais do Brasil. O que o senhor proporia? Proporia, por exemplo, usar um pouco mais de reservas para conter a taxa do dólar, fixar um valor máximo para o gás de cozinha, por exemplo? Eu acredito que seria necessário, sim, nós retomarmos políticas no âmbito da Petrobras que levassem em conta a sua responsabilidade social. Alguém vai dizer subsídio, subvenção, mas claro, pode ter subsídio para beneficiar os empresários, os bancos, e não pode para beneficiar donas de casa? Que cânone econômico é este? Então, nós temos que corrigir isto. Então, porque é obsceno que haja um gás de cozinha a R$100. A gasolina aumentou o preço também, acima da inflação, o dobro da inflação, por conta dessa política. Então, algum tipo de modulação na Petrobras, sim, deve ter subsídio, subvenção, controle, sim é necessário, porque nós temos
pessoas. E a economia que não serve às pessoas, de fato, não é uma gestão correta. E no caso do dólar, o Banco Central deveria ser mais arrojado, agressivo, Sem usando dúvida. reservas para Inclusive, segurar. se fosse necessário, usando reservas, não só para segurar um câmbio numa relação mais favorável, mas também para relançar o desenvolvimento. Nós precisamos, por exemplo, de fundos. Só o investimento privado não vai carregar o Brasil. Nunca carregou. Aliás, nunca carregou país nenhum do planeta, nem os de capitalismo avançado. Então, o Estado não pode ter uma atitude tão absenteísta, tão ausente, que acredite que apenas o livre jogo de força-mercado vai resolver o problema do crescimento brasileiro. Que você sabe que se não for acima de 3%, não é crescimento. Na verdade, você está minimizando danos com um crescimento de 1%, 2%, mas nós precisamos crescer acima de 3%. E para isso você precisa de fundos públicos, que inclusive alavanquem investimentos privados para aí a economia crescer. O senhor recomendaria a privatização hoje de quais empresas estatais federais? Aquelas que não cumprem nenhuma Por função exemplo? social. É difícil imaginar, porque há algumas empresas muito pequenas, é claro que elas não cumprem nenhum papel, mas esses setores estratégicos não estão sendo privatizados. É importante dizer isso aos brasileiros. Na verdade, eles estão sendo vendidos para empresas estatais de outros países. Na verdade, o que se chama de privatização no Brasil é desnacionalização. Você está tirando do controle da Petrobras, que é uma estatal brasileira, e entregando para a estatal chinesa, para a estatal norueguesa. Então, isso não é um programa de privatização. Então, eu sou contra que o setor de petróleo e gás seja entregue totalmente a este mercado internacional. Os bancos Brasil. nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem um papel social gigantesco. Porque nós temos que pensar o Brasil. Nós temos que pensar o Brasil como ele é. Eu, Fernando, acredito muito na nossa pátria, defendo a nossa soberania. Soberania científica e tecnológica, energia, nenhum país do mundo abre mão disto. São atributos de soberania, ativos estratégicos, água, energia, petróleo. Nenhum país do mundo abre mão disto. Por que o Brasil tem que ser condenado a vender a sua soberania para estatais? Faço questão de frisar. Estatais de outros países. Isso está errado. Agora, tem uma pequena empresa, outro dia eu vi o Paulo Guedes falando, tem uma empresa X que não cumpre nenhum papel. É claro que ela deve ser fechada, vendida. Eu mesmo vou vender agora ações da nossa empresa de gás, a Gasmar, uma empresa estatal de gás. Não, nesse momento, nós temos participação privada, o Estado tem algumas ações, já é uma empresa público-privada, e eu vou vender ações. Então, eu não estou dizendo que sou contra qualquer privatização, qualquer concessão, porque eu próprio faço isso. Agora, setor estratégico, jamais. Isso é defesa do Brasil, porque você não pode praticar um patriotismo farisaico, que são aqueles que choram, fingem chorar quando ouvem o hino nacional, fingem chorar quando veem a bandeira nacional e depois vendem as riquezas nacionais para o controle de outros países do mundo. O senhor mencionou a Gasmar, eu já ia mencionar, que bom que o senhor citou. No caso da Gasmar, a venda não poderá ser para empresas estatais de outros países, essa venda de ações? Tem alguma restrição? Não, pode ser. Aí é o livre jogo das forças de mercado. O que eu estou alertando é que nós não podemos chamar de privatização aquilo que não é. Você tem que chamar as coisas com o nome certo. No caso da Gasmar vai ser o quê? Eu saberei após o resultado. Mas nesse momento eu não posso informar. Mas eventualmente, se for uma estatal de outro país... Não, eu não posso estabelecer limites a isto. Eu poderia decidir fazer ou não fazer. Eu decidi fazer porque considero que, neste caso, não há uma perda estratégica para o nosso Estado. Agora, no caso do petróleo, eu não faria. Da Petrobras, eu não faria. As distribuidoras de gás, por exemplo, o senhor não vê papel estratégico, elas poderiam ser vendidas para empresas privadas, brasileiras, estrangeiras ou estatais estrangeiras? As distribuidoras, sim. Eu estou falando dos campos de petróleo. Eu estou falando disso. Essa concepção do poço ao posto e do posto ao automóvel, que foi o motor do desenvolvimento brasileiro durante décadas, é claro que ela pode ser revista. Então, um ou outro elo da cadeia você pode vender. Agora, alienar o controle dos campos de petróleo do Brasil realmente é um imenso equívoco. Governador, ICMS dos combustíveis, o que é possível fazer
do lado dos estados? Eu defendo a extinção do ICMS, espero que a reforma tributária faça isso. Cabe ao presidente da República apresentar a proposta ao Congresso Nacional e o Congresso deliberar. Se houver a reforma tributária que eu defendo, é claro que nós teremos uma carga tributária mais justa, que é o que nós objetivamos. O governo federal tem falado no seguinte: fazer uma reforma tributária com o chamado IVA, uma espécie de imposto sobre valor agregado que reúne vários impostos. Só que ele fala é muito difícil, então a gente faria um IVA para o governo federal, IVA dual, e daí outro para os estados, cada um faz o seu. Eu defendo. É um passo tímido, por isso eu defendo o IVA que unifique tudo, inclusive os estados, sob a arrecadação dos estados, que é a nossa proposta, partilhando com o governo federal. E daí já faz de uma vez no Congresso para todo mundo. Claro, claro, porque simplifica o sistema tributário. Nós temos que perseguir, Fernando, dois objetivos: simplificar o sistema tributário, por isso aumentar a competitividade das empresas brasileiras e, ao mesmo tempo, ter progressividade. Grandes fortunas, lucros, dividendos, têm que pagar mais imposto. O senhor tem se reunido muito com seus colegas governadores. De 0 a 10, seu otimismo sobre aprovar uma reforma tributária? Em relação aos governadores, 10. Em relação ao governo... ao Congresso? Bom, eu acho que o Congresso tem um ambiente muito favorável. Espero que o presidente da República não atrapalhe. É o que eu acho. Base de Alcântara, lá no Maranhão. Teve um acordo anunciado aí recentemente para os Estados Unidos usarem a base de Alcântara. Qual a vantagem tem para o Maranhão? O acordo não é para os Estados Unidos usarem a base de Alcântara. É para qualquer empresa do planeta, seja dos Estados Unidos ou não, seja da Itália, do Canadá, que use tecnologia americana, poder lançar foguetes de Alcântara. Como 80% da tecnologia do mercado aeroespacial é americana, é um acordo de propriedade intelectual, de proteção e salvaguardas tecnológicas, desde que não haja ampliação da base. Eu sou a favor que ela seja usada, é um investimento do povo brasileiro, e acho que esse acordo pode permitir que nós tenhamos uma transição. Enquanto nós não temos o nosso próprio programa aeroespacial, nós permitimos que empresas de outros países do mundo, inclusive dos Estados Unidos, de qualquer país que queira pagar, façam seus lançamentos no Maranhão. Tem uma proposta no Congresso que fala na redução dos municípios. Cidades com poucos habitantes e que tenham menos de 10%, ali uma coisa assim, das receitas próprias, seriam incorporadas aos municípios vizinhos. É bom isso? Isso concentra a renda na mão de poucos. Eu não vejo necessidade, sentido nisso, embora sejam atingidos mais fortemente municípios do sul do país. Isso. Muita gente pensa que é do norte ou do nordeste. Não, é basicamente do sul do país. Mas eu acho que é uma medida de descentralização e acho que é um tema realmente muito pequeno na agenda brasileira. Realmente eu não traria isso para o debate, porque a economia é mínima e muita confusão, é falta de foco naquilo que é principal. Por falar nisso, tem uma proposta também polêmica, aliás, várias propostas que tocam nesse tema dentro do Congresso, que vem a ser a redução do número de deputados e de senadores para que o Congresso desse uma espécie de exemplo que teria pouco ganho financeiro, mas um exemplo político da sua boa vontade para melhorar a governança. Isso é bom ou ruim? Para que reduzir a política? O Brasil precisa de mais democracia, portanto, uma atividade política melhor. Não interessa a quantidade, interessa a qualidade. Mas e o custo? Então, como você mesmo mencionou, você traz esses temas para a agenda como se isso fosse resolver o problema do país. Mas não é um bom exemplo, um gesto? O bom exemplo que falta hoje para o Brasil é aqueles que têm iate, helicóptero, jet ski, que têm patrimônios milionários, os bancos que têm lucros gigantescos, se submeterem a um regime tributário praticado na OCDE, já que a OCDE, o clube dos países ricos, é o modelo para o atual governo, basta praticar a média dos tributos sobre os ricos, que a OCDE pratica, o Brasil anda melhor do que tratar desses pequenos temas que, no que se refere à agenda nacional, pode fazer, pode não fazer, mas não vai resolver o problema do país. O senhor anunciou recentemente um piso de R$ 6.358, se eu não estou enganado, para professores que dão aula 40 horas por semana. De onde vem o dinheiro no Maranhão para dar esse piso para os professores e como está sendo a administração disso no orçamento? A Constituição diz que nós temos que gastar 25% das nossas receitas em educação, nós gastamos 30%.
A lei do Fundeb diz que você pode gastar 60% do Fundeb com salários, 40% com custeios e investimentos. Eu decidi que 100% do Fundeb é para salários dos professores e eu retiro de outras fontes, Tesouro, Fundo Escola Digna, enfim, doações de empresas, os recursos necessários ao custeio e investimento. É uma escolha. Eu escolhi a educação e estou feliz com essa escolha. O Maranhão tem escolas estaduais bilíngues. Que tamanho é esse programa no Maranhão e qual a prioridade dele? Nós estamos começando agora o programa bilíngue, nós implantamos ensino de tempo integral, saímos de 0 para 74 escolas de tempo integral e agora nós estamos agregando esse elemento. Nós temos um programa de intercâmbio em que jovens das escolas públicas vão para outros países do mundo, já centenas, quase 500 jovens foram para o Canadá, para os Estados Unidos, para a França. Então as escolas bilíngues se inserem nesse esforço de ampliar as habilidades da nossa juventude. Governador, o turismo é uma das atividades que estão no grupo daquelas para as quais o Maranhão é vocacionado. Tem os lençóis maranhenses. Que tipo de investimento o senhor já fez para melhorar a estrutura do turismo no Maranhão e o que pode se esperar daqui para frente da participação dessa atividade econômica nas receitas do Estado? É uma atividade crescente na nossa economia, graças a Deus, investimentos amplos em infraestrutura turística, no acesso, inclusive, a este parque, é um parque nacional. Nós, inclusive, pleiteamos ao governo federal que nos transfira a gestão do Parque Nacional. Cuidamos das estradas de acesso ao parque, temos obras em andamento, outras já concluídas. Destaco, evidentemente, o patrimônio cultural que nós temos na nossa capital, festas populares belíssimas, carnaval, festas juninas. Então, é um convite que eu deixo a todos os brasileiros e brasileiras que conhecem o Maranhão. Governador Flávio Dino, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco. Eu que agradeço. E visitem o Maranhão. E eu agradeço também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui. Uma boa semana a todos.